Meus irmãos, muito bem, a paz do Senhor para todos. Vamos hoje estudar a lição de número 3, lição que tem como título Dons de Revelação. Os dons de revelação são dons que manifestam a onisciência de Deus. Essas classificações dos dons espirituais, elas não são classificações que vêm no texto bíblico. O texto bíblico simplesmente lista os dons espirituais. Essas classificações são feitas pelos teólogos, pelos estudiosos, para uma melhor compreensão e ensino a respeito dos dons espirituais. Então é bem tradicional, é bem comum no meio pentecostal classificar os 9 dons espirituais nessas 3 categorias. Dons de revelação, que vamos estudar hoje, dons de poder, que vamos estudar no próximo domingo, e depois nos dons de elocução. Então, esses dons espirituais, listados em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10, é uma lista de 9. De maneira nenhuma a gente pode achar que essa é uma lista exaustiva, que não possa ter um outro dom espiritual. Pode sim, tantos dons quantos forem necessários para a igreja fazer a obra de Deus. Mas aqui a Bíblia traz essa lista de 9 dons espirituais, que são dons bastante especiais, porque são manifestações do Espírito Santo em crentes. São manifestações do Espírito Santo em crentes que acontecem de forma momentânea, esporádica, imprevisível. É a manifestação do Espírito Santo na vida do crente. Então, diz o texto de 1 Coríntios 12, 8 a 10, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então nós temos aqui uma lista de 9 dons espirituais, e esses que vamos estudar hoje, os dons de revelação, são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Mas esses dons, irmãos, existe uma certa sobreposição em termos de classificação dos dons espirituais. Porque, por exemplo, o dom de profecia, o dom de interpretação de línguas, não deixa também de ser dons de revelação, porque eles revelam a mensagem de Deus para nós. Então, profecia e interpretação de línguas poderia também ser considerado como dons de revelação. Como também os dons de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria também poderiam ser classificados como dons de elocução, porque são elocuções, são palavras, são mensagens vocais proferidas por aquele que está sendo usado por Deus neste dom espiritual. Então nós vamos, na lição de hoje, estudar sobre os dons de revelação. No tópico 1, conceituar o dom da palavra da sabedoria. No tópico 2, vamos falar sobre a palavra da ciência ou palavra do conhecimento, dependendo da tradução. E no tópico 3, vamos refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos, ou dom de discernimento de espíritos. Então, no tópico 1, o primeiro dom espiritual, a palavra da sabedoria, ou palavra de sabedoria. Em termos de conceito e definição deste dom, é muito importante, meus irmãos, entendermos que esta sabedoria é diferente da sabedoria que se adquire por meio do esforço, do estudo, da experiência. Há distintas sabedorias que podemos reconhecer no mundo. Então, uma pessoa pode ser sábia por causa
do seu grande conhecimento, da sua grande experiência. Ela pode ser sábia porque acumulou muitas experiências. Uma pessoa ajuizada e sensata, ela pode manifestar certo grau de sabedoria. Eu peço aqui os irmãos, se puder, afastar esse ventilador mais para lá, para poder, que está colocando muito vento aqui no microfone. Então, meus irmãos, o dom da palavra de sabedoria, ele tem uma característica diferente desta sabedoria que a gente aprende. Lá em Provérbios fala muito da sabedoria, de se buscar sabedoria, de pedir a Deus sabedoria, de se esforçar para adquirir sabedoria. Tiago fala que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Toda essa sabedoria, ela é muito importante e Deus dá, Deus concede, Deus ajuda. E assim a gente vai crescendo nesta sabedoria e aplicando esta sabedoria no dia a dia nas mais diferentes situações. Mas tem algumas situações, situações da nossa vida que a gente se depara com uma situação que precisa de algo a mais, que aquela sabedoria que já adquirimos, que aquela sabedoria, aquela bagagem que conseguimos adquirir, não foi suficiente, não é suficiente para resolver determinadas situações pontuais. E aí, daí vem a importância do dom da palavra de sabedoria. Esse dom, o nome dele é palavra de sabedoria, não é simplesmente sabedoria. Não podemos dizer assim, o dom da sabedoria. Não é correto falar o dom da sabedoria. É o dom da palavra de sabedoria, porque é exatamente uma manifestação verbal ou escrita, né? A palavra se refere a isso. Então é algo que alguém vai proferir, que vai vocalizar, vai verbalizar, vai falar. É um dom que se manifesta por meio da fala. Então diz aqui o nosso comentarista que a palavra de sabedoria refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. Então é uma coisa muito pontual, que a sabedoria comum não dá conta de resolver aquela situação. Então daí entra a manifestação conhecida como palavra de sabedoria. É um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Isso aqui é muito importante. É dada por meio sobrenatural. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 12 que é uma manifestação do Espírito. É uma manifestação do Espírito. E a gente pode ver exemplos de operação desse dom da palavra de sabedoria, por exemplo, na vida de Salomão. Salomão estava julgando a causa de duas mulheres, porque aquelas duas mulheres, isso é uma história muito conhecida de todos, aquelas duas mulheres diziam que aquele filho era dela. Então cada uma dizia que era mãe daquela criança, e aí Salomão foi orientado, recebeu naquela hora, no momento daquele julgamento, essa luz e proferiu aquela palavra de sabedoria, dizendo ali que ia cortar o menino ao meio com a espada, ia dar a metade de cada um, a metade daquele menino, do corpo daquele menino a uma mãe, a outra metade a outra mãe. E foi através dessa palavra, aparentemente uma coisa absurda, aparentemente uma coisa muito fora do comum e absurda, mas foi aquela palavra que teve a capacidade ali de revelar aquilo que estava escondido. Foi aquela palavra de Salomão que ele recebeu ali naquele momento, certamente pela inspiração do Espírito Santo, que fez com que
a mulher que não era a mãe da criança revelasse ali que ela não era a mãe da criança. Então acreditamos ali que naquele momento aquela palavra foi uma palavra de sabedoria que veio de forma sobrenatural na vida de Salomão para resolver a causa entre aquelas duas mulheres. Então isso é um exemplo. Podemos citar como exemplo também José, quando deu instrução a Faraó a respeito da questão da fome, do plantio dos 7 anos de colheitas. José foi usado por Deus no dom da palavra de conhecimento para poder revelar a Faraó que viria aqueles 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca, aquela coisa toda. Mas o mesmo José também foi usado na palavra de sabedoria para falar para aquelas pessoas a respeito do que deveria ser feito naquele momento. Então, são exemplos. No Novo Testamento, nós vemos Jesus prometendo o crente, a sua igreja, ser usada neste dom. Em Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12, por exemplo, Jesus disse assim: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão fazer. Observe aqui que Jesus, ele previu isso e tranquilizou a sua igreja dizendo: não se preocupem, vocês vão estar diante de autoridades, e vão naquele momento ter que defender a sua fé ou ter que explicar a sua fé. Vocês vão estar diante de uma situação difícil, numa espécie de beco sem saída, diante de autoridades, para se defender. Mas não se preocupe, porque naquela mesma hora, o Espírito Santo lhes ensinará o que vocês deverão fazer. Então observe aí que é uma ação do Espírito Santo na hora, naquele momento, para sair de uma situação difícil e extrema. E Jesus tinha muita experiência nessa área, porque muitas vezes os judeus tentaram Jesus, muitas vezes os judeus criaram situações para pegar Jesus em alguma palavra. Mas Jesus, ele se saiu muito bem de todas elas, por causa do dom da palavra de sabedoria. Certa vez foram lá querer pegar Jesus em alguma palavra sobre a questão do pagamento de impostos, e já iam tudo certo. Eles achavam, qualquer resposta que Jesus der, a gente vai pegar ele pela palavra e vai se dar mal. Mas Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, quando Jesus proferiu essa frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, então naquele momento Jesus foi usado no dom da palavra de sabedoria. É importante a gente lembrar, irmãos, que Jesus, embora sendo Deus, sendo onisciente, ele viveu aqui na terra como homem, e ele foi capacitado pelo Espírito Santo para exercer o seu ministério. Por isso que ele disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e pois que me ungiu. Então o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus, ele foi usado nos dons espirituais, e nesse dom da palavra de sabedoria foi usado muitas vezes. Um exemplo desses é quando ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então foi uma palavra proferida que desarmou todo mundo, porque o dom da palavra de sabedoria, ele se manifesta com 2 objetivos. Um deles é trazer luz, é trazer esclarecimento, apontar uma saída para uma situação difícil, é trazer sabedoria para resolver um problema prático, pontual e urgente
que se depara, que se levanta diante de nós. E outro objetivo do dom da palavra de sabedoria é para defender a fé, é para a apologética, para a defesa da fé, para contradizer aqueles que se opõem à sã doutrina, que se opõem ao Evangelho e à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a gente pode ser usado por Deus neste dom de palavra de sabedoria, tanto nesse caráter apologético, para a defesa da igreja, defesa da fé cristã, para a nossa defesa pessoal, como também ser usado neste dom também para trazer uma solução, um esclarecimento, uma iluminação a respeito de determinada causa, de determinada situação. Então Jesus prometeu, naquela mesma hora, não se preocupe, porque na mesma hora o Espírito Santo vai dizer a vocês o que deve fazer. Lucas 21:15, em outra passagem, Jesus também falou: pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Observe aqui, irmãos, esse dom da palavra de sabedoria sendo associado com a defesa da fé, em momentos de perseguição, em momento em que o crente, a igreja, está sendo ameaçada. Então ele diz, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Então, o mesmo Espírito Santo, que operou no passado, ele opera também no presente. Inclusive Pedro e João, eles foram presos, compareceram perante o Supremo Tribunal Federal Judaico, e ali Pedro e João fizeram uma defesa da fé de forma muito brilhante, e aqueles judeus ficaram ali pensando, maravilhados, como é que pode esses homens indoutos? Então isso, irmãos, é a manifestação do dom da palavra de sabedoria. Então nós vemos também na vida de Estevão, Atos capítulo 6, versículos 9 e 10. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre vós. Contudo, levantou-se grande oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Versículo 10, olha aí, Atos 6 e 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então ali se levantaram mestres, estudiosos judeus ali na sinagoga para discutir Bíblia e teologia com Estevão, mas diz o versículo 10 que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então, meus irmãos, fechando esse tópico 1 da nossa lição, que fala sobre o dom da palavra de sabedoria, então nós podemos afirmar que o dom da palavra de sabedoria é um recurso extraordinário, proveniente do Espírito Santo, cuja finalidade é a solução de problemas igualmente extraordinários, problemas que acontecem e precisam de uma solução, de uma iluminação, de uma orientação, de uma direção, como também em momentos de defesa da fé, em contexto de perseguição. Agora vamos para o tópico 2 da nossa lição. A palavra da ciência ou palavra de conhecimento. Esse dom, dependendo da tradução bíblica, é chamado de palavra de conhecimento ou palavra da ciência. Este dom se relaciona irmãos, esse dom, ele é popularmente conhecido por nós como dom de revelação, porque muitas vezes
Deus usa algum irmão ou irmã neste dom da palavra de conhecimento e alguém diz, aquele irmão tem um dom de revelação, aquela irmã tem um dom de revelação, aquele irmão foi usado no dom de revelação. Na verdade, meus irmãos, esse dom é palavra de conhecimento. É um dom que revela a onisciência de Deus. Ele revela para o crente algum conhecimento que seria impossível do mesmo saber por meios naturais, por meio do estudo, da dedução, ou não sei o que. Tem alguém até que diz que tem sexto sentido ou intuição. Não é isso. O dom da palavra de conhecimento não é intuição, não é dedução, não é conhecimento adquirido nos bancos das universidades. Não, senhor. A palavra de conhecimento é uma revelação de Deus. É a revelação, é quando o Espírito Santo revela ao crente algo do passado, algo que aconteceu, ou algo que está acontecendo, ou algo que irá acontecer. E esse conhecimento seria impossível da gente saber, se não fosse pela revelação do Espírito Santo. Aqui não tem nada a ver com conhecimento para entender, interpretar as Escrituras. Não tem nada a ver com isso, porque as Escrituras devem ser examinadas, estudadas, interpretadas, utilizando-se de todo o aparato da hermenêutica, da exegese, para poder entender e compreender a palavra de Deus. Mas isso não é dom da palavra de conhecimento. Esse conhecimento aí é adquirido através do labor teológico, do labor exegético, hermenêutico, mas o dom da palavra de conhecimento é uma revelação que o Espírito Santo dá de forma sobrenatural. Como diz o texto, é pelo Espírito, ou seja, é de forma sobrenatural que vem aquele conhecimento que Deus fala para o crente de alguma forma, de alguma maneira, Deus revela. Pode ser através de sonho, pode ser através de visão, pode ser através de uma forte convicção no interior, pode ser até mesmo através de uma voz audível. Então é um conhecimento que é revelado sobrenaturalmente ao crente. Então, através dessa revelação que o crente recebe, através desse conhecimento recebido pelo crente, então ele vai proclamar, ele vai falar essa palavra de revelação que vai ser aplicada naquele momento específico, naquela situação. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, ou a identidade da mulher de Caim, etc. Isto é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. Então isso aqui é muito importante, irmãos. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, é para uma utilidade, uma utilidade que Deus quer fazer. Então a gente precisa ter cuidado. Dom da palavra de conhecimento não é para estar revelando o número da identidade, os números da Mega Sena, não é para estar revelando o nome do seu cachorro, não é para estar revelando o saldo da sua conta bancária, não sei o que mais lá, o que é que você fez ontem. Não é para isso, não tem esse objetivo. Todos os dons de Deus, quando o Espírito Santo opera, tem uma utilidade, é a edificação da igreja, é a edificação do crente, como diz a Bíblia, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, não é para brincar com esse dom da palavra de conhecimento.
Nós temos, irmãos, vários exemplos bíblicos da manifestação desse dom da palavra de conhecimento, como, por exemplo, na vida do profeta Eliseu. O rei da Síria tramava várias guerras e vários ataques a Israel, várias estratégias militares que eles conversavam dentro dos palácios lá da Síria, e Deus revelava aquilo a Eliseu, e Eliseu dizia ao rei de Israel, e o rei da Síria ficou maravilhado e sem saber como é que pode, assuntos altamente secretos aqui, como é que Eliseu fica sabendo lá em Israel? Daniel, ele interpretou os sonhos, o sonho de Nabucodonosor. Isso aí é uma manifestação da palavra de conhecimento. José interpretou também o sonho lá, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, as espigas, etc. Aquilo ali é a manifestação de uma palavra de conhecimento. No Novo Testamento, irmãos, também nós vemos a manifestação do dom da palavra de conhecimento, principalmente na vida de Jesus. Nós temos vários exemplos, eu gostaria de citá-los aqui. Inclusive, gostaria de recomendar aos irmãos, quem não tem ainda, o meu livro, intitulado O Batismo no Espírito Santo e os Dons Espirituais. Neste livro aqui, eu falo sobre cada um dos 9 dons espirituais, o conceito, os exemplos bíblicos e o propósito desses dons. Então aqui, na página 46, no capítulo que fala sobre o dom da palavra de conhecimento, nós citamos aqui vários exemplos da manifestação desse dom na vida de Jesus. Por exemplo, Jesus soube que Natanael estivera debaixo da figueira. Segundo, Jesus sabia da condição moral e espiritual da mulher samaritana e revelou a ela: você já teve vários maridos e o que você tem agora não é seu e tal. Então aquilo ali foi a manifestação do dom da palavra de conhecimento na vida de Jesus. Jesus revelou que Lázaro já estava morto. Ele revelou que onde estava um jumentinho que ainda não tinha sido montado por ninguém e que deveria ser utilizado por ele na sua entrada triunfal em Jerusalém. Jesus também disse a Pedro e a João que eles iriam entrar na cidade e que lá encontrariam um homem que os levaria ao cenáculo, onde seria celebrada a última Páscoa de Jesus. Observe que Jesus já está revelando aqui coisa que ainda ia acontecer, é manifestação também do dom da palavra de conhecimento. Jesus previu que naquele mesmo dia Pedro ia negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. Por que Jesus previu isso? Por que Jesus falou? Porque foi revelado, então foi a manifestação do dom da palavra de conhecimento. Ele também revelou a Pedro que Pedro ia encontrar uma moeda na boca do primeiro peixe que ele ia pescar de anzol. Então tudo isso aí, irmãos, são exemplos de manifestação do dom da palavra de conhecimento na vida de Jesus. Então o dom da palavra da ciência, ou o dom da palavra de conhecimento, não se refere a um conhecimento enciclopédico que alguém adquire porque estuda muito, porque é autodidata, ou porque frequentou os bancos das universidades, das escolas, estudou muito, se esforçou, é uma pessoa que tem muito conhecimento acumulado. Não é isso, não se trata disso. O dom da palavra de conhecimento, ele é popularmente conhecido em nosso meio como dom de revelação. Ele traz uma revelação, um conhecimento que foi recebido de Deus por revelação. O irmão ou a irmã, quando está sendo usado ou usada por Deus no dom da palavra de conhecimento, esse irmão, essa irmã, ele profere uma palavra, ele fala, ou seja, esse dom é um dom que se manifesta através de uma palavra de revelação, uma palavra que revela algo
que já aconteceu no passado, ou que está acontecendo no presente, ou que ainda vai acontecer no futuro, mas sempre é algo, com propósito, não é com trivialidade, não é para brincar, não é adivinhação, mas é conhecimento concedido sobrenaturalmente ao crente, que vem da parte de Deus. Então, tanto a palavra de sabedoria como a palavra de conhecimento, trata-se de uma proclamação, uma declaração, uma palavra, para satisfazer a necessidade em alguma ocasião específica e necessária. Então, isso é fundamental. Então, agora vamos para o tópico 3 da nossa lição: discernimento de espíritos. Meus irmãos, aqui na terra atua o espírito humano, atua o espírito do diabo e atua o Espírito Santo. Então, as manifestações espirituais que ocorrem aqui na terra, elas têm essas três origens: a origem no homem, a origem nos demônios e a origem divina. Então, nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos ter a capacidade de julgar, de discernir, que é justamente a palavra discernir, aqui no texto bíblico, que vem do grego, significa julgar as coisas, para saber se são autênticas ou não. É pesar na balança, para saber se são verdadeiras ou se são falsas. É a gente separar uma coisa da outra, saber se essa manifestação espiritual é verdadeira ou mentirosa, saber se essa manifestação espiritual ela provém do homem, do diabo ou de Deus, para saber se isso edifica ou destrói. Então, irmãos, este é o dom de discernimento de espíritos. Então a gente precisa entender isso. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque muitos falsos profetas se levantam e eles são contra que as pessoas julguem as manifestações espirituais. Alguns até fazem ameaças. Então, o dom de discernimento de espíritos, ele é muito importante, ele é fundamental para a igreja. O apóstolo João, que é o apóstolo do amor, também era apologeta, e ele falou, em 1 João capítulo 4, versículo 1, apóstolo João, ele falou da necessidade da gente discernir os espíritos. Então ele disse: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então, é importante isso. Noutra tradução diz: não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus ou não. Por quê, irmãos? Porque muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo. Então a própria Bíblia, irmãos, ela manda a gente julgar os espíritos, manda a gente provar as manifestações espirituais, provar no sentido de colocar à prova, de examinar, de testar, de julgar. Então nós não podemos, irmãos, ser ingênuos, extremamente inocentes. Quando a gente se deparar diante de uma manifestação espiritual, a gente tem que ver e avaliar aquilo com cautela. Nós não podemos ir para os extremos. Tem pessoas que não creem em nada, mas já tem outras que creem em tudo. Então, quando você ouvir uma profecia ou qualquer outra manifestação espiritual ou um suposto milagre, de antemão, você nem creia cegamente, incondicionalmente naquilo, mas também, de antemão, você também não pode tratar aquilo com preconceito e já descrer completamente. Vá avaliar, examine tudo e retenha aquilo que é bom. É justamente isso, é a nossa responsabilidade, provar os espíritos para saber se eles são de Deus
ou não, porque muitos falsos profetas, já têm se levantado pelo mundo. Então temos que ter essa percepção capaz de distinguir espíritos, capaz de distinguir os espíritos para poder, irmãos, nos proteger contra os enganos, os falsos mestres e as ações malignas de Satanás e seus demônios que se levantam para enganar a igreja, para enganar o crente. Então, através do seu conhecimento da palavra de Deus, através da sua experiência com Deus, porque o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais, mas aquele que é espiritual, ele discerne bem tudo. Então é necessário, além de conhecimento bíblico, é necessário maturidade espiritual, é necessário crescimento espiritual para poder desenvolvermos esta capacidade de discernir as coisas, separar entre o certo e errado, fazer a devida distinção entre luz e trevas. Então o crente, ele vai crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim ele vai, se aperfeiçoando nesta capacidade de provar os espíritos para saber se são de Deus ou não. Então crente maduro espiritualmente, crente que conhece a palavra de Deus, crente que cresceu na graça e no conhecimento do Senhor, então ele não é enrolado facilmente não, ele não é enganado facilmente, ele tem uma percepção mais apurada para enxergar mais longe, para enxergar aquilo que está subjacente, aquilo que está por trás de muitas manifestações supostamente espirituais. E isso, irmãos, é fundamental, porque o diabo sabe que tem muitas ovelhas que são extremamente ingênuas e engana elas com bobagem. Então nós precisamos ter cuidado. Vamos ser simples como as pombas, mas vamos também ser prudentes como as serpentes, porque muitos enganadores têm se levantado dentro do povo de Deus e fora do povo de Deus. Então a gente precisa desenvolver essa capacidade de julgar, de discernir, de saber separar as coisas. E tem alguns falsos profetas por aí que não quer que ninguém julgue a sua profecia. Não, irmãos, a Bíblia diz: não julgueis para não ser julgados. Você que está duvidando, tem gente até que quando está profetizando, a profecia já vem no pacote, já vem uma ameaça. Você que está duvidando, eu vou pesar a mão sobre você. Você que está duvidando, você vai ver e tal, e já vem com ameaças. Constrangendo as pessoas, porque não quer que as pessoas avaliem, quer que todo mundo creia cegamente naquela profecia. Irmãos, isso é um sinal, é uma indicação que aquela profecia não é de Deus, porque a própria Bíblia, ela manda julgar. A Bíblia diz: profetize 2 ou 3 profetas e os outros julguem. É claro, a palavra de Deus, ela recomenda: profetize 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então a Bíblia manda julgar. Quando Jesus disse lá em Mateus: não julgueis para que não sejais julgados, ele não estava se referindo a proibir você julgar as profecias. Não, senhor. Ele, observe o contexto que ele disse: com a medida com que vocês julgarem, os outros vão julgar a vocês também. Olha, tira primeiro a trave do seu olho, para querer tirar o argueiro do olho do outro. Então Jesus estava condenando ali o juízo hipócrita. Jesus estava criticando a hipocrisia que muitos adotam no juízo, e Jesus estava criticando pessoas que querem julgar todo mundo e não quer ser julgada. Acha que é certo, está acima do bem e do mal. Ele ou ela julga todo mundo, mas não quer que ninguém julgue ele ou ela. Então a gente precisa, irmãos, entender a palavra de Deus como ela realmente é. Então 1 Coríntios 14 e 29, o texto é claro. Abra aí a sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 14,
versículo 29, diz assim a palavra de Deus: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, leia aí mais uma vez, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Então a Bíblia diz: profetize 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente. Então, pode profetizar, mas saiba, que a sua profecia, ela será julgada pela igreja. Ela deve, não é somente uma questão de uma possibilidade. A igreja tem o direito de julgar, mas se não quiser julgar, não tem problema. Não é assim. A igreja tem o dever, de julgar as profecias. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21, a Bíblia diz assim: não tratem com desprezo as profecias, não desprezeis as profecias. Isso é muito importante, irmãos, porque tem muita gente, de tanto ouvir profetada, de tanto ouvir profeta falso, de tanto ouvir profecia da carne, de tanto ouvir bobagem, porque hoje em dia todo mundo é profeta. Antigamente, nas igrejas pentecostais e na nossa igreja, Assembleia de Deus, era profeta aquele que tinha o dom de profecia. Era chamado de profeta ou profetisa aquele irmão ou aquela irmã que de vez em quando Deus usava ele ou ela em profecia, conforme diz a Bíblia. Mas hoje em dia todo mundo é profeta. Muitos cantores e muitos pregadores já consagrou as igrejas tudinho de profeta. Você é profeta, irmão, profetize para o seu irmão aí, profetize para o irmão que está ao seu lado, profetize para a irmã que está ao seu lado, profetiza sobre esta cidade, profetiza não sei o quê. Então, aplica erradamente Ezequiel 37, quando Deus manda Ezequiel profetizar sobre aquele vale de ossos secos, aí acha que aquilo é para ele, que ele vai sair por aí, profetizando tudo, falando coisa do seu coração, falando coisa da sua cabeça, e dizendo que é profecia, querendo passar e vender isso como profecia. Irmãos, tenhamos cuidado, sejamos responsáveis, não vamos brincar com os dons de Deus. Se Deus falou, falou. Se Deus falou com você, amém, entregue a mensagem e o recado de Deus. Mas se não falou, se é apenas um desejo do seu coração, se é apenas uma opinião pessoal sua, então conte e fale como uma opinião pessoal e não como uma profecia. Se você teve um sonho, fale como sonho e não fale que como uma revelação de Deus. Então a Bíblia é clara, não tratem com desprezo as profecias, não seja também incrédulo em tudo que não crê em nada. Não é porque existe o erro por aí que não vai existir a verdade, não. Não é porque existe profeta falso que vai deixar de existir o profeta verdadeiro, não. Então tenhamos cuidado. Então diz aqui, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Não desprezeis as profecias, mas examinai tudo. Essa palavra examinar aí no grego significa pôr à prova, é julgar, é provar, pesar na balança, para saber se isso é de Deus ou não. E a gente vai reter somente aquilo que é bom. E o dom de discernimento de espíritos, ele é listado aqui em 1 Coríntios 12, logo após o dom de profecia, aqui 1 Coríntios 12, 10, porque é um dom muito associado também ao julgamento das profecias. Evidentemente que não é só para julgar as profecias, mas para julgar toda e qualquer manifestação supostamente sobrenatural, supostamente que é de Deus. Por quê, irmãos? Porque vai ter muitas situações do dia a dia que o nosso conhecimento bíblico, o nosso conhecimento teológico, o nosso conhecimento secular, a nossa experiência como crente, não vão dar conta de fazer um julgamento correto.
porque a arte maior do diabo é o engano, é a mentira. Ele se transfigura até mesmo em anjo de luz, para que, se possível fora, enganar até mesmo os escolhidos. Então tem situação, irmãos, que homens de Deus experientes, pastores, pregadores, teólogos, gente de muita experiência, tanto no conhecimento teórico como prático, tanto na experiência do dia a dia, como no conhecimento bíblico e teológico, e às vezes tem grandes homens e mulheres de Deus que podem ser enganados pelo diabo. Às vezes o diabo lá faz um disfarce muito grande, se apresenta como um gibeonita da vida, e aí engana os homens de Deus, como Josué foi enganado pelos gibeonitas. Então, meu irmão, minha irmã, tenhamos cuidado. É por isso que a igreja precisa também do dom de discernimento de espíritos, porque vai ter situações que as coisas são, que o inimigo trama uma situação tão bem bolada, que é difícil a pessoa reconhecer, enxergar que aquilo ali não é de Deus. Então precisamos dessa manifestação do Espírito sobrenatural sobre as nossas vidas, para poder discernir os Espíritos, para saber se são de Deus ou não. O discernimento de Espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Precisamos ter cuidado, irmãos. Se por um lado a gente não pode ser ingênuo de acreditar em tudo que a gente ouve, mas por outro lado a gente não pode também ser um perseguidor de profetas. A gente também não pode se transformar, irmãos, num caçador de problemas, de profecia da carne ou coisa desse tipo. Porque tem irmãos e tem irmãs que são tão incrédulos, são verdadeiros cessacionistas, são pessoas carnais, são pessoas que não são espirituais, são homens e mulheres naturais, que não creem em nada e duvidam de tudo. Tudo que ele vê, que ouve, fica dizendo que é da carne, fica dizendo que é do diabo, fica dizendo que não é de Deus. Deus também não se agrada também desse outro exagero, não. Então, quando a gente se deparar diante de uma situação, a gente tem que ter equilíbrio. Não vamos crer cegamente, acriticamente, incondicionalmente em determinada coisa, achando que tudo aquilo ali é de Deus. Mas também, irmãos, não vamos cair no outro extremo de achar que nada é de Deus, que Deus não opera mais no presente. Então precisamos receber de Deus esse discernimento para discernirmos adequadamente as manifestações espirituais. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Jesus, quando falou sobre os falsos profetas, em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20, Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Então a gente conhece pelo fruto e não pelo dom. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, já chegamos ao final da nossa aula de hoje, já são 10h08. Assim a gente conclui e encerra esta aula sobre os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. A Bíblia diz que buscai com zelo os dons espirituais. Então busque a Deus, peça ao Espírito Santo para que Ele cada vez mais levante pessoas, homens e mulheres de Deus no meio do seu povo, para serem usados nesses dons espirituais, porque todos eles são muito importantes e necessários na igreja do Senhor. Oremos a Deus e peçamos